impacto social. Como já foi falado aqui anteriormente, uma das partes que a gente tem aqui do encontro do PubTech é trazer alguma coisa de como a gente pode impactar o que a gente tem aqui de forma positiva o Brasil. Então, hoje é um prazer apresentar a Cíntia. A Cíntia faz parte do Grupo Mulheres do Brasil, ela é economista de São Paulo, está interessada em educação no século XXI. E eu vou passar a palavra para ela, que ela pode falar melhor e qual é o pitch que ela quer trazer para vocês hoje aqui, para ver como todos, como comunidade, podemos ajudar com isso. Obrigada, Liliane, pela apresentação, Liliane. Eu também estou com a minha ajudante, minha assistente preferida aqui. Pode? Não precisa por dentro. Muito obrigada. A Mônica vai ajudar você, tá? Esse é o seu. Bom, boa noite. Eu queria agradecer ao PubTech a oportunidade de estar aqui representando esse grupo do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, que se chama Grupo Mulheres do Brasil, e para apresentar para vocês um pouquinho aqui do núcleo do Vale do Silício. Bom, nós somos um grupo de mulheres engajadas em protagonizar ações de curto e longo prazo na transformação do nosso país para melhor. Então a gente também está tentando fugir desse complexo de vira-lata, né, e poder efetivamente botar a mão na massa e fazer do nosso país aquilo que a gente quer que ele seja. Nós atuamos, do lado de lá está o núcleo central, que é o núcleo de São Paulo. Nesse caso aqui, nós somos um núcleo regional. O núcleo regional, ele é formado, ele atua com projetos e ações, né, que tem um escopo bem determinado, início, meio, fim, medidores de impacto, e eles acontecem dentro do que a gente chama de causas, né? As nossas causas são os temas que a gente aborda e que estão ligados aos objetivos globais da ONU. E essas causas são coordenadas pelas coordenadoras de causas. E cada núcleo tem as suas líderes. Eu sou líder do núcleo aqui do Vale do Silício. E o grupo tem a nossa líder master, que é a Luísa Trajano, que é a Luísa do Magazine Luiza, que esse ano foi eleita uma das 7 empresas de varejo do mundo que vai sobreviver à Amazon. Então, assim, e a Luísa esse ano, inclusive, foi eleita a líder mais bem vista do Brasil. Ela foi a primeira mulher a chegar ao topo dessa lista, e do top 10 desses líderes mais bem vistos, ela também foi a única mulher. Então, assim, pra gente é um orgulho imenso, uma super inspiração ser liderada por essa força da natureza. Eu vou colocar um videozinho para vocês rapidinho, para dar para entender um pouquinho mais sobre o que é o Mulheres, mas obviamente a gente está no Vale do Silício, a tecnologia resolveu rir na minha cara, e em casa eu testei, funcionou, aqui eu tive que fazer manualmente. Então... Ai, cadê meu áudio, Mônica? Nasceu quando a sociedade civil se uniu. E nós, os brasileiros, nunca estivemos tão conectados e tão prontos para fazer uma grande mudança. Vivemos a era da revolução digital, da educação política e da consciência cidadã. Mas para o Brasil de sempre dar lugar a um Brasil melhor, precisamos dar voz a quem está pronto para fazer acontecer. As mulheres. Eu pedi para a Endeavor e para a AI me indicar mulheres do programa que ela tinha de mulheres empreendedoras, e aí naquele dia a gente percebeu que elas estavam muito mais além de querer bem pro teu negócio, mas de querer bem pro Brasil. E deu tanta cola que depois da reunião todos nós quisemos montar um grupo, e aí começou o grupo Mulheres do Brasil. O Mulheres do Brasil é um grupo criado em 2013 com o objetivo de discutir temas relevantes para o nosso país e desenvolver ações capazes de impactar nossa sociedade. Eu tinha que fazer alguma coisa e não ficar cobrando por que não faz, por que os políticos não fazem. Eu acho que a gente tem que ir além disso. A gente não nasceu prontinha como nós não estamos prontos ainda, mas a gente sabe o que a gente não quer. A gente não quer ser partidária e a gente quer se tornar protagonista. O Mulheres do Brasil não tem nada contra os homens, mas tem tudo a favor das mulheres, porque reconhece a capacidade transformadora das mulheres. O grupo inspira e faz acontecer ações transformadoras para uma sociedade sustentável. Vai além de promover networking e influência. Foca em realizações concretas voltadas para todos os brasileiros.
O Grupo Mulheres do Brasil apoia os Objetivos Globais de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e trabalha por um mundo melhor até 2030. Já transformou a vida de milhares de brasileiros e brasileiras e sabe que ainda tem muito a fazer. Afinal, quer fazer um Brasil onde a educação seja para todos. E a saúde não seja um privilégio. Luta pela igualdade de gêneros. Inspira as novas gerações de mulheres através do exemplo. E acredita que a igualdade racial é obrigatória. O Mulheres do Brasil influencia a esfera política. Incentiva o diálogo a favor da justiça e da paz. E para tudo isso evoluir, não precisa reinventar a roda, mas pôr em prática modelos de sucesso. Contar com mulheres que trabalham duro nos comitês. Hoje, o grupo tem milhares de mulheres, mas sabe que vai crescer muito mais. Afinal, se existe uma certeza, é a de que as brasileiras têm a garra e a determinação para mudar o Brasil. Acesse o site Grupo Mulheres do Brasil e saiba como participar. Sempre com esse espírito, nós temos que assumir o Brasil como nosso. Deu para ouvir? Eu fico sempre bastante emocionada quando eu vejo esse vídeo, porque acho que ele traz muito assim, né, a dimensão da força que é esse grupo. E... Ai, Jesus! Peraí, o que aconteceu com o meu slide? Ah, tá lá, vocês estão vendo bonitinho, isso que importa. O meu aqui bagunçou tudo. Eu acho que esse vídeo ele mostra bastante, né, a força que tem esse grupo. Nós estamos aqui espalhados pelo Brasil, temos núcleo na Europa, Portugal, França, países escandinavos, Alemanha. Inclusive, a minha assistente predileta estava comigo lá na inauguração, no lançamento do núcleo de Portugal. E a gente tem aqui, em abril, quando a gente começou a conversar sobre participar no PubTech, nós éramos 10 mil mulheres. Nós estamos em junho, já somos mais de 16 mil. Então a gente tem que o tempo todo ligar, perguntar, gente, quais são os números hoje, antes de fazer a apresentação, porque realmente o crescimento tem sido incrível. Éramos 23 núcleos em abril, hoje já somos 30. Mais de 120 ações em andamentos. Esse número é só do núcleo central de São Paulo, então mais os núcleos do Brasil e espalhados pelo mundo. Temos 17 ONGs parceiras, diversas empresas, porque a gente acredita muito em realmente a gente se unir, né, a todas as esferas da sociedade para conseguir gerar transformação. Os núcleos internacionais atuam geralmente em dois braços, né, fazendo parcerias locais com projetos já pré-existentes. A gente não está aqui para reinventar a roda, a gente está aqui para somar, para se unir e gerar mais potência ainda. E a gente também faz ações que promovam ponte com o Brasil. Então, eu vou até falar um pouquinho das nossas causas. Nesse momento elas estão mais voltadas para isso, porque a gente quer, mesmo quem está fora do Brasil, ajudar o nosso país a ser melhor. Então, o núcleo do Vale do Silício é o primeiro aqui dos Estados Unidos, está em desenvolvimento desde maio de 2018 e a gente já está atuando, já tem duas causas em desenvolvimento, né? A primeira se chama Ciência e Inovação e ela surgiu de uma reunião que a gente fez com 6 cientistas aqui de Stanford. E nessa conversa a gente veio muito com essa questão, né, essa desvalorização, essa sensação até que o Leonardo trouxe, né, que a gente tem de não ser, da nossa ciência não ser boa o suficiente, né, em comparação ao mundo. Então, como que funciona essa desvalorização, os cortes de financiamento e como é que a gente pode abordar isso e reverter esse sistema.
E as coordenadoras hoje da causa são a Mônica, que se apresentou um pouquinho antes, e a Lu, que também é a Luíse, Lu pros íntimos, que também é cientista aqui na Faculdade de Medicina de Stanford. E essa causa ela nasce com o propósito, então, da gente buscar inspiração nessa ciência empreendedora que acontece aqui no Vale do Silício e promover uma interação com quem está fazendo ciência lá no Brasil, para que a gente possa justamente trocar essas perspectivas, oportunidades, desafios e promover políticas públicas mais eficazes que ajudam a realmente a gente fomentar mais a ciência no nosso país, trazer a consciência para as empresas, né, dessa questão do valor científico, e a gente quer fazer isso juntos, porque não somos nós daqui dizendo como a coisa tem que ser feita no Brasil, né? A gente quer justamente fazer essas pontes, mesmo dentro do Brasil, conversar com as diferentes universidades, estão em diferentes fases de desenvolvimento, então o que a gente pode aprender, né, uns com os outros. Sempre a gente trabalha sempre com essa união. E essa causa Ciência e Inovação, a primeira ação proposta é um programa de mentoria, então a gente quer justamente fazer essa interação com quem está fazendo ciência no Brasil, e aí para a gente poder discutir esses desafios e oportunidades, a próxima reunião é dia 25 de julho, às 5h30 da tarde, o local ainda está sendo definido. Vocês receberam aí, eu não vou entrar muito nos detalhes do que a gente precisa, porque a Vitória já distribuiu aí, acho que ela fez questão que todo mundo recebesse uma folha com os detalhes do que a gente precisa exatamente de ajuda nesse momento. Algumas partes das ações são desenvolvidas por integrantes do Grupo Mulheres do Brasil, então pelas mulheres que estão cadastradas lá no site, trabalhando junto com a gente no Workplace, nos nossos encontros. E dentro dessa ação, não precisa ser um integrante para poder ser um mentor de carreira para quem está lá no Brasil. A gente ainda está desenvolvendo, hoje precisa de ajuda para basicamente tudo, para desenvolver esse projeto, mas ele já está acontecendo, já tem gente trabalhando em cima dele e a gente acredita que vai ser uma ponte bem legal aí que a gente vai fazer com o nosso país. A outra causa, não vou me esquecer de falar, que o PubTech tem um programa de mentoria, até conversei com a Tati, que é uma das organizadoras ontem, para a gente tomar um café e aí conversar sobre possíveis sinergias, porque é isso, a gente não quer reinventar a roda, né? A gente quer gerar potência, catalisar, né? Outra causa que nós temos se chama Vozes. Essa causa ela nasce com o propósito de buscar inspiração nas mulheres brasileiras que são bem-sucedidas nas suas áreas, para que a gente possa inspirar a nova geração. Fica aqui do lado então, por favor, você me ajuda aqui. Para que que a gente possa inspirar essa nova geração que está vindo, né? Que a gente possa sair desse nosso complexo de inferioridade, que hoje eu acho que a gente já caminhou bastante nesse sentido, mas a gente acredita muito no exemplo. O Vozes ele existe em outros núcleos, já acontece lá em São Paulo, inclusive com capacitação de mulheres para serem palestrantes, enfim, para levar para as periferias exemplos de mulheres bem-sucedidas e suas jornadas, então para ter esse espectro maior, né, de que a mulher pode ser bem-sucedida em todos os campos, inclusive na ciência. Eu estou super feliz com o time de cientistas que está com a gente. A nossa primeira causa, a nossa primeira ação, a gente quer montar um e-book inspirado nessa edição da revista Time, mas com as brasileiras pioneiras. Então a gente quer ver quem foram, como eu falei, o exemplo da Luísa Trajano, né, a primeira a ser eleita a líder mais bem vista do Brasil. Então a gente quer buscar essas referências e fazer um resgate, entrevistar essas pessoas, conversar com elas, para a gente realmente celebrar esses feitos. Próxima reunião, 19 de julho, 5h30, local ser definido. Tem tudo aí no papel, vou pular esse slide também, mas a gente também precisa de ajuda para tudo, basicamente. E próximas causas, eu deixo aqui a interrogação, porque assim, o espectro é enorme, depende das pessoas que estão envolvidas, depende do interesse, da vontade de fazer acontecer. Um exemplo de atuação do núcleo internacional lá na França, a gente atua muito forte no combate à violência contra a mulher,
Então, o núcleo da França está estudando o sistema que a França usa nesse caso para ver o que dá para ser feito de sinergia com o Brasil. A gente tem, dentro do próprio Brasil, o Comitê de Educação em São Paulo está estudando o sistema educacional brasileiro e o sistema mundial, os sistemas mundiais, para a gente ver como a gente muda as coisas nas causas mesmo. Exatamente a mesma coisa com o sistema de saúde, que aliás o nosso SUS é um dos melhores programas do mundo, a questão está na implementação da gestão. Então a gente, assim, o espectro é enorme e realmente depende de quem se engaja do que a gente pode fazer a partir daí. Para participar, entrar no site do Grupo Mulheres do Brasil, cadastrar, tem aí, faça parte, depois a gente trabalha dentro do Workplace, que é uma ferramenta do Facebook, é semelhante ao Facebook, mas é só para o trabalho, então é só para Mulheres do Brasil. A gente tem, enfim, não que o Workplace seja só para Mulheres do Brasil, mas Mulheres do Brasil tem um espaço dentro do Workplace. E pode me escrever no e-mail do Mulheres do Brasil, valedocilicio@gmail.com, com qualquer dúvida, enfim, também vou estar aqui. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, a Lili que foi a primeira a falar, poxa, a Cíntia podia ir lá falar no pitch, a Mônica, a Lu, que estão super engajadas, os cientistas que ajudaram a gente chegar até aqui, e também o pessoal lá do Brasil, que tem dado um suporte imenso, as líderes da França e Alemanha, que a gente conversa o tempo todo, no fuso horário mais louco do mundo, e elas estão sempre presentes, porque esse grupo é isso, a gente respira esse apoio, essa rede, para realmente fazer acontecer. Então, acho que é isso.